Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Opa, e aí, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio 151 do Papo com Café, né? Esse mês de novembro a gente comemora 3 anos de podcast nessa boa batalha e agradecer a você que está sempre com a gente aí na audiência. E hoje eu tenho a oportunidade aqui de receber a doutora Júlia Magalhães Tinoco, que vem tratar de um assunto extremamente importante. Seja muito bem-vindo, doutora Júlia. Olá, obrigada. É um prazer estar aqui. Oh, bacana. Doutora Júlia é previdenciarista, advogada que cuida da parte legal em relação à aposentadoria, né? A previdência em geral. Ao regime geral do INSS. Então, a gente trabalha com esse foco e essa dedicação para tentar transformar a vida das pessoas, né, Gustavo? Porque quando a gente fala em aposentadoria, a gente está falando de uma transição de vida. E isso precisa ser muito bem trabalhado, a gente precisa desenvolver na nossa profissão, como toda ela, um propósito nisso. E aí, nessa nossa advocacia, a gente trabalha dessa forma. A aposentadoria não é só a questão de se preparar financeiramente, mas psicologicamente também, né? Porque a gente acompanha aí, nem todo mundo está preparado para entender que é hora de parar, né? Assim, e parar não é um momento muito agradável para ninguém, né? Assim, ficar no ócio, tem pessoas que não conseguem lidar com isso, e vem esse aspecto também financeiro que muda por completo. Mas a gente tem sempre um modelo no Papo com Café, que é entender um pouquinho, conhecer mais do nosso convidado, né? Júlia, nasceu onde? Contar um pouquinho dessa história antes de chegar na advocacia. Eita, Gustavo, então... A minha primeira formação, eu nasci em Fortaleza, enfim, meus pais cearense, meu pai português, minha mãe cearense, aí deu essa mistura, enfim. E a advocacia não foi a minha primeira escolha como profissão. Eu sou enfermeira, trabalhei quase 20 anos em hospital e lá eu entendia muito bem qual era o meu propósito como enfermeira. Caramba, que mudança. Total. E aí, depois que eu entrei para a advocacia, eu já venho de um outro escritório que eu não fazia exatamente a parte da advocacia somente. Tinha uma questão de gestão, controladoria jurídica, e eu sempre busquei tentar encontrar o propósito na advocacia também, como era na enfermagem. E o direito previdenciário não foi o meu amor à primeira vista. Eu fiz especialização em direito tributário, depois veio trabalho, e o previdenciário ele foi chegando. E aí, no previdenciário, eu fui conseguindo descobrir que o meu propósito era mudar vidas através da advocacia previdenciária. Porque eu comecei atuando com benefício assistencial em interior, onde a gente tem uma carência muito grande dessas pessoas, né? É um público mais simples. Além da informalidade, né? Isso, total. E aí era aquela advocacia mesmo raiz, de estrada, de porta em porta, de atendimento em calçada. E aí eu fui entendendo que o propósito estava ali, na mudança da vida daquelas pessoas. Então, quando chegou o primeiro deferimento, o segundo, o terceiro, não, então agora eu entendo. E aí eu venho trabalhando com essa forma diferenciada, porque é como você bem disse, a aposentadoria ela não se trata, é só uma mudança financeira, não. A gente precisa, antes de um pedido de aposentadoria, sentar, conversar com o cliente, tentar entender qual é a demanda, mas você está tão jovem para se aposentar, você já pensou no que você vai fazer? Porque isso é uma transição de vida, como eu já disse, e ela precisa ser muito bem organizada financeiramente.
há uma estrutura familiar, muitas vezes, que se altera, né? E isso precisa ser muito bem organizado, não somente dar entrada num benefício, que é o que, em regra, acontece. Tem muitas mulheres que eu vejo reclamar quando o marido se aposenta, né? Diz que fica em casa aí só meu Deus, perturbando. ele vai se aposentar, eu vou fazer o que agora? Eu tenho esse exemplo. A minha irmã, meu cunhado, trabalhou a vida inteira embarcado, mas ele vai se aposentar. Eu disse, sim, mas tudo bem, ele vai ficar em casa, mas tudo bem, é seu marido. Então, acontece mesmo. Por isso que isso precisa ser de forma planejada. Tem que ter uma estrutura familiar muito bem embasada e uma avaliação prévia antes desse pedido da concessão muito bem feito. Precisa de um rigor muito grande nisso. A gente vê com essas mudanças de legislação, de reforma previdenciária, que vem dificultando essas concessões de aposentadoria, sobretudo de 2019 para cá. Então, a gente tem percebido o quanto isso é importante. E dentro do ecossistema imobiliário, a gente nota que assim, a maioria dos profissionais são autônomos, né? Isso, o corretor de imóveis, o construtor, ele é um empresário, mas assim, em sua grande maioria trabalha de uma maneira um pouco informal, vamos dizer assim, na parte previdenciária. E a gente nota que, como isso é uma prática, e com acesso ao dado do censo que a gente fez do mercado imobiliário, nós verificamos que cerca de 30%, um pouco mais de 30% dos corretores em atividade, né, já passam aí dos 50 anos. Então, com mais 10 anos, com mais 15 anos, todo mundo vai estar aposentado, né? Ou então vai ter que diminuir o ritmo. E nos chamou muita atenção, e por isso que essa é uma pauta extremamente interessante e importante para a gente, porque assim, e aí? Como é que vai ser essa aposentadoria? Eu me preparei, e se eu não me preparei nesses próximos 10 anos, o que é que eu consigo fazer para poder recuperar o prejuízo aí? Porque como é que vai ser lá na frente se eu parar e não tiver nada? Se eu não preparei, se eu não tenho um patrimônio, se eu não tenho isso, como é que vai funcionar isso? Gustavo, falar em aposentadoria hoje é falar em desafio, falar em um grande desafio. E aí a gente percebe que nessa profissão de vocês, diferente de quem trabalha como seletista, que passa a vida inteira contribuindo diretamente com o INSS, precisa ter uma orientação, uma assessoria bem direcionada nesse sentido, porque vocês têm conselhos, não podem ser MEI. E aí isso dificulta. Como vai ser a partir de então a contribuição? Porque essa atividade que vocês exercem, ela é muito variável. Hoje você tem uma venda excelente e mais próximo mês pode ser que não tenha nada. E aí o que é que eu vou fazer com isso? Precisa de um planejamento financeiro para você organizar suas contas e previdenciário também. Porque como é que você vai contribuir para o INSS? Porque quando a gente fala em contribuição para o INSS, a gente está sempre se reportando a aposentadoria. Não é só isso. A contribuição com o INSS, a importância dela é de você ter uma qualidade de segurado, para que você possa contar em uma situação emergencial. Você, quando contribui de forma mínima, de 11% ou 20%, que é o que é permitido para vocês, na profissão de vocês... Só um ponto. 11% ou 20% sobre... Existem as diferenças. Quando você, como corretor, contribui com 11%, você vai contribuir em cima do salário mínimo. Quando você faz a opção de contribuir com um pouco mais de 20%, aí você consegue definir o salário que você quer contribuir, para que você possa atingir o teto. Imagina um salário de 5 mil, uma renda de 5 mil reais, se eu quero dar os 20%, então eu vou ter lá R$1.000 de contribuição. Isso, é uma conta feita que é proporcional ao que você vai contribuir. Porque como vocês não têm o MEI, vocês precisam ou abrir um CNPJ e fazer essa contribuição em cima do Prolabore de vocês, ou fazer essa contribuição por fora desses 20%, caso seja a opção escolhida, né? Isso precisa ser muito bem analisado, Gustavo, porque há muitas vezes um pagamento excessivo que não vai mudar o teto,
da contribuição. Então, às vezes, você continuar pagando, você pagar 11% é possível, principalmente para quem está começando essa carreira, e aí depois você migra para os 20%, para lá na frente, na hora do pedido da aposentadoria, você tentar conseguir o valor de 8 mil e pouquinho, que é hoje, em cima dos 20% que você contribui. E essa matemática, ela precisa ser muito... precisa ser analisada com cautela. E se a pessoa não contribuiu, nunca contribuiu, assim, ou contribuiu em outros momentos, que ele era CLT e depois deixou de ser CLT e passou um tempo sem contribuir? Eu imagino. Que a grande maioria é essa. Eu imagino que com esse dado que você me trouxe, que a partir de 50 anos não estão se organizando, algum momento lá atrás, pode ser que alguns dessas pessoas tenham contribuído como seletista, já teve carteira assinada, ou pagou por fora e não paga mais, porque muda a situação financeira e a gente deixa de É que não pagar. É prioridade, entre aspas. Não né? é prioridade. Assim, E aí, voltando um pouquinho da minha fala lá atrás, quando eu estava me referindo que a gente só pensa em aposentadoria, a gente deixa de pensar no auxílio-doença. Quando você adoece, você vai devolver, o INSS lhe devolve o que você pagou proporcionalmente àquele período de doença que você está afastado. Um outro ponto que a gente também não pensa, pensão por morte. Então, a gente está o tempo todo batendo no ponto da aposentadoria, mas existem esses benefícios que você tem como direito de estar recebendo de volta. Eu costumo dizer que o INSS é como um seguro, que você paga e uma hora você tem que ter de volta o que você pagou durante a sua vida inteira. E esse pagamento, ele precisa ser justo minimamente, porque você vai passar o restante da sua vida recebendo de volta tudo que você investiu. Existe um dado importante nisso, é que quase 80% das pessoas que pedem aposentadoria de forma própria, vai lá no INSS, simula por aquele robozinho e vem o pedido. Essas pessoas, elas aceitam a primeira opção que o INSS oferece. Sim. Elas não se preocupam em fazer uma conta de que, peraí, é isso realmente que eu vou receber? Está proporcional ao que eu paguei? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro planejando a aposentadoria, seja de forma prévia ou posterior ao pedido de concessão. Eu acompanhei recentemente uma discussão sobre essa questão da aposentadoria, que eu acho que o termo é da vida toda, né? Aposentadoria da vida toda, que esse cálculo mudou, já não faz a conta de todo o seu período de contribuição. Então, nesse caso, a pessoa tinha um salário, exercia uma função dentro de uma empresa, uma função de alto nível, e tinha um salário maior, e depois ele saiu, né? Naquela época ele contribuía muito, depois ele passou a contribuir muito menos, e se aposentou foi excluído essa conta de quando ele contribuía mais, né? Isso. Porque mudou essa forma do cálculo. Mudou a regra, e esse é um dos desafios que a gente encontra, porque antes da reforma, que tem quase 6 anos já, a conta era exatamente essa, pegava 80% das maiores rendas, dividia, somava, e lá ficava apenas o que você vai receber, que muitas vezes era satisfatório. Com essa mudança da reforma em 2019, isso não é mais possível. Então, toda a somatória do que você contribuiu acima, abaixo, no valor mediano, ela é somada. Antes tinha descarte, hoje não se fala mais em descarte, porque antes a gente conseguia... qual a melhor situação? Esse rendimento ele não está legal para a soma da aposentadoria de Gustavo, eu tiro. Hoje eu não tenho mais essa opção. Então, um planejamento previdenciário para analisar essa situação e ver a viabilidade do tipo de benefício é o ideal. Porque o que é que acontece? Essa turma dos 50 mais que estão aí caminhando para a aposentadoria, que certamente muitos deles não pensaram ainda como vão fazer, é um pessoal que já está no meio do caminho. Quem já está no meio do caminho, ótimo, porque se filiou ao INSS antes da reforma. Então, a gente consegue, em um planejamento previdenciário, elaborar qual é a melhor estratégia.
a gente consegue pensar qual é a melhor solução. Não, eu penso que essa situação não é favorável a você, então a gente vai seguir um outro caminho. No planejamento previdenciário, eu apresento 2 ou 3 tipos de modelos, situações que são favoráveis e analisar qual é a melhor situação dentro da realidade que você quer. Por isso que é algo bem específico e diferenciado. Então se consegue, se a pessoa não teve esse planejamento, se consegue ela pelo menos tentar minimizar, claro, essa situação. O dano que você teve, né? Isso. Então, assim, nesse planejamento previdenciário, a gente consegue identificar erros no CNIS, porque mesmo quem faz as contribuições lá com algum código 1407, enfim, a gente consegue identificar, olha, Gustavo, essa sua contribuição aqui, ela está abaixo do valor, vamos complementar. Não, Gustavo, não compensa fazer o complemento, não vai mudar em nada. A gente consegue estipular e organizar essas estratégias. Existem pessoas que fazem as contribuições, que têm o mínimo de orientação e que têm a consciência de que é necessário contribuir. Vou ficar contribuindo todos os meses. É vantagem você contribuir todos os meses? Às vezes não. É vantagem você contribuir com o teto na sua condição? Não mais, porque você acaba jogando seu dinheiro fora, porque você não tem de volta o que você já pagou. Então, é dar realmente dinheiro para o governo. Então, o seu início de carreira na advocacia foi muito importante, né? Que você passou pelo direito tributário, né? Pela parte do pessoal e tudo, para chegar agora no previdenciário. Para entender um pouquinho do previdenciário e entender que é um propósito de vida. É um propósito de verdade. Eu não trabalho com volume, eu trabalho com qualidade. Então, eu penso que eu preciso entregar o melhor processo, o melhor planejamento, porque o seu processo, o seu planejamento é o mais importante para mim. É porque, assim, em todos os segmentos da necessidade do advogado, o cliente sempre vai olhar para o advogado como um custo. Eu vou ter uma despesa, eu vou ter isso, né? E essa preocupação que muitas vezes a pessoa diz assim, nem vou consultar um advogado porque eu vou ter uma despesa. Eu vou gastar com advogado, porque saiu inclusive um tema polêmico essa semana agora, porque o INSS é de graça, eu não preciso, porque eu vou lá, o robô simula e faz a minha aposentadoria na hora. Então isso gerou uma confusão, um caos muito grande na advocacia, porque de fato, o INSS é gratuito. Mas você vai ter o seu direito, ok? Tá tudo certo realmente. Essa economia compensou? Você está colocando em risco o seu direito e o que você investiu a sua vida inteira. Do contrário, o INSS não seria o órgão mais demandado, judicialmente falando. Então, e está em plena evidência, né? Assim, porque a gente vem acompanhando aí essa situação que está acontecendo, né, no país todo, e a gente fica preocupado com a situação, né? Além do que a situação que a gente vê dos municípios, né? Se preocupando em fazer as próprias previdências, né? A gente vê muito município cuidando disso, e a gente vê dentro da nossa categoria um certo descaso com esse tema. E é um tema que eu acho que também, pela minha idade, já começa a olhar para ele com mais atenção e fico vendo como nós não estamos preparados para viver esse momento da aposentadoria. Não estamos. Nem de forma, muitas vezes de forma psicológica, porque muita gente se aposenta, eu vou fazer o quê? E acaba que, enfim, existem problemas familiares, são números, eu falo de números aqui, e não conseguem se sustentar financeiramente, porque a realidade das famílias hoje mudam cada vez mais. E isso traz realmente um grande problema, né? É um tema tão importante que ontem foi assunto do Enem, do tema da redação do Enem, como o idoso, como ele fica. Porque quando a gente fala do INSS, a gente não está falando só de números, a gente está falando de dignidade humana, a gente está falando de segurança social. E isso precisa ser muito bem analisado. Por isso que no pedido de concessão lá que o robozinho faz no automático, não dá para confiar. Você precisa realmente organizar a sua aposentadoria para que você faça ela minimamente tranquila.
não só no âmbito financeiro, mas de vida também, porque como eu já falei, ela é uma transição de vida, não pode ser aleatória, porque quando ela é concedida de forma aleatória, você não tem muito prazo para estar organizando isso, você não tem muito tempo. Então, é mais barato organizar do que... E assim, se a gente imaginar hoje, a gente tem vamos trazer não para essa faixa que já está, vamos dizer assim, com um problema para ser resolvido. Sim. Vamos pegar o jovem corretor, a pessoa que começou, está lá com seus 20 e poucos anos, eu vou ser corretor de imóveis, né? Seus 18, seja lá a idade que for o início dele. Essa decisão de contribuir os 11 ou os 20, né? Ela está baseada muito em cima da rentabilidade, do que ele vai faturar no ano, porque assim, está relacionado a qual é a previsão que ele vai ter de aposentadoria. Vamos imaginar assim, se eu fizer em cima dos 11, eu vou ter R$1.000 de aposentadoria. Se eu fizer em cima dos 20, eu vou ter R$4.000 de aposentadoria. Essa relação, essa decisão é uma decisão, quando você apresenta esses números, esses dados, fica muito fácil da gente tomar essa decisão de como contribuir, de como fazer isso? Fica. Porque a análise ela é feita de forma individual. Cada caso é um caso. Pode ser que exista algum corretor hoje com 25 anos de idade que nunca foi filiado ao INSS e não está no meio do caminho, eu não vou poder jogar as regras mais favoráveis. Hoje em dia, depois da reforma, a gente nem fala em aposentadoria por idade, pelo tempo de contribuição, porque entra regras de pedágio, idade, enfim, hoje em dia, com 90 e poucos anos, você consegue se filiar, se aposentar, se você for filiado depois da reforma. Então, isso precisa ser muito bem planejado. Essa contribuição de 11%, que é permitida que vocês, corretores, façam, ela é uma taxa de R$155, alguns centavos, algo do tipo, e você pode, a partir de então, começar a contribuir hoje. Se você nunca contribuiu, que você comece a contribuir hoje, para que daqui a 6 meses, 1 ano, você comece a montar a estratégia da sua aposentadoria, tá? Para que lá na frente você consiga organizar minimamente o que você vai fazer. Muitas vezes, Gustavo, dependendo da situação, eu gosto de orientar uma previdência privada, sabe? Porque o valor que você começa a pagar, às vezes, é tão tarde que não compensa mais você contribuir só com o INSS, porque financeiramente você não vai ter de volta o que você vai pagar. Então, essas questões de rendas, elas são avaliadas também. Aí, muitas vezes, vai compensar ter as duas, né? As duas. Você paga 100 e pouquinho em uma, e dependendo do seu nível de venda. De interesse de resultado, exatamente. E aí você calcula isso proporcionalmente, né, ao que você imagina. E quem precisa entender como é que está a situação dele, tudo isso, assim, qual seriam os primeiros passos, né? Como é que poderia fazer essa consulta? Como é que é feito isso? Existe um custo inicial para essa primeira análise? Como é que funciona isso? Porque, sem dúvida, tem muitos corretores que estão aí dizendo assim, poxa, né, preciso falar com a doutora Júlia aqui. Tem que contribuir. Então, Gustavo, a gente orienta que procure sempre um profissional de sua confiança, né, que você tenha uma referência. Nós da advocacia passamos por um momento muito delicado no quesito de golpes de advogados. Muita gente se passando por advogado, sem ter conselho, registro lá no conselho, enfim. Então, procure um profissional de sua confiança que seja habilitado e, sobretudo, especializado no assunto. Porque existem colegas que atuam de forma generalista, mas que não tem uma especialização só nesse nicho. Então, é importante que você procure realmente um advogado que trabalhe com a área previdenciária no regime geral. Nessa questão do golpe, recentemente, meu pai e meu irmão me passam um WhatsApp dizendo assim, olha só, ganhei uma causa aqui, a advogada está mandando aqui, não sei o quê. Aí eu olhei, conheci a advogada, né? O escritório que ela trabalhava e tudo, e ela tinha feito realmente uma ação para ele,
Aí eu disse, mas que estranho, um negócio tão, né? Deixa eu ligar lá no escritório e tal. E ele já estava animado, achando que tinha... Todo mundo. Aí liguei lá no escritório, falei com a pessoa lá, ela fez, olha, é um número tal. Eu fiz, não, isso é um golpe, estamos passando... Porque, assim, algum advogado que tem acesso à informação daquele processo, né, de alguma forma vaza aquela informação, né, e ela traz não, porque está aqui a carta já, não vou lembrar se está lá o documento dizendo assim, está liberado o dinheiro para você e tudo, e a ideia era que mandasse uma parte do dinheiro para a advogada pagar a custa, né, para poder liberar o dinheiro. A mensagem é bem feita, né? A mensagem, olha, o juiz concedeu o acordo aqui, vai sair por liminar, deu tudo certo, mas faça um pagamento para as custas processuais. Eu passei por isso também, fui batizada, né? Mas o nosso conselho vem trabalhando firme em relação a isso. Eu faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB aqui do Estado e a gente vem organizando isso, trabalhando isso de forma veemente para que tente diminuir esses danos. E os processos são públicos. A gente não tem como estar trabalhando isso em relação a não vai mais acontecer. Infelizmente, hoje em dia, para tudo se dá um jeito, né? A gente acompanhou agora, meses atrás, eu comento em casa que é sempre uma novidade do INSS. Então, a gente viu aí essa questão de golpe, de desconto, de tudo. Gustavo, eu preciso, inclusive, enquanto eu estou lembrando aqui, trazer um dado bem fresquinho, que é importante. Olha aí, ó, primeira mão no Papo com Café. Claro, acabei de saber da reunião que eu estava participando há pouco tempo. Lembra dos descontos indevidos que os idosos e beneficiários sofreram? O prazo do pedido de prorrogação do pedido de ressarcimento, que era até 14 de novembro agora, essa semana, ele foi prorrogado até 14 de fevereiro de 2026. Então, se você conhece alguém que teve algum desconto indevido, foi vítima dessa fraude, esse prazo ele foi prorrogado para não deixar passar batido. Olha aí, ó, até fevereiro então a gente tem para ir atrás lá do dinheiro que foi descontado indevidamente. Então, esse prazo que era até o dia 14... Informação aqui em primeira mão, você pode recorrer aí até fevereiro. E tem muita gente que nem sabe ainda se foi descontado ou não, né? Eu falo com algumas pessoas assim, não, meu pai não conseguiu consultar ainda, não sei nem onde consultar direito, né? Existe uma desinformação geral, né? Por mais que tenha esteja isso sendo falado em todo canto, né? As pessoas ainda têm muita dúvida de onde buscar, como saber a informação. Tem, Gustavo. E aí a gente está falando de um grupo de pessoas que tem uma certa facilidade ao sistema do INSS, ao meu INSS. Imagine as pessoas que são do interior, que não têm tanta acessibilidade. Então, essas pessoas têm procurado pontos de lan house, correios, para tentar ter um auxílio para consultar o sistema do meu INSS para ver se teve ou não esse desconto indevido. Mas tem muita gente que ainda não conseguiu fazer o pedido do ressarcimento. Por isso veio esse decreto que foi assinado agora, para que ocorra essa prorrogação de tempo, porque tem muita gente ainda que tem um desconto, mas que não foi atrás. Recentemente, a gente teve aqui uma conversa com o Flávio. A gente está aqui também no estúdio. O Gênia Tinoco está aqui com a gente, acompanhando aqui a gravação. E o Flávio teve até recentemente lá, o Flávio Araújo, né? E falando sobre essa questão tributária, né? Eu estava conversando com alguns amigos corretores, ele falando sobre essa questão de aposentadoria, previdência e tal. Ele disse, poxa, mas agora a gente vai ter uma carga excessiva de tributos, né? Como é que a gente vai equalizar a conta? Porque o número básico é que a gente vai ter um acréscimo em torno de 40% da nossa tributação, né? Do que a gente paga de imposto, a gente vai acabar pagando 40% mais. E vou pagar INSS, porque assim, o corretor ele sempre acha que nunca vai deixar de vender, ele acha que nunca vai parar, né? Sempre vai estar com esse mercado, sempre vai estar... E assim,
eu realmente fiquei preocupado quando eu vi um número, né? E quando eu escuto essas falas. Porque, assim, pagar imposto no Brasil, né? Todo mundo sempre foi o mote era sonegação, né? Todo mundo queria achar uma forma de não pagar o imposto. E hoje qual é a melhor maneira de pagar o imposto? Como eu vou pagar menos imposto? Qual é o meu planejamento tributário? Então, como é que é o meu planejamento da Previdência? É difícil realmente, Gustavo, porque tudo é imposto. Tudo é imposto. E aí, quando parte desse imposto ele cai na conta da Previdência Social, existe lá dentro algumas perninhas que, olha, isso vai para a Previdência Social e isso vai para a assistência social. Então, lá dentro da Previdência se destina a assistência social e a Previdência Social, né? Isso precisa ser muito bem esclarecido. Essa questão do imposto é muito pesada, porque em tudo é imposto, em tudo somos taxados. Mas, infelizmente, a gente não tem como, por causa do imposto, deixar de fazer uma contribuição que lhe garanta o mínimo de tranquilidade, de segurança, de dignidade, porque a gente não pode deixar passar um direito que é tão básico, que é tão essencial, que é na sua velhice você ter a sua aposentadoria, por mínima que seja. Então, isso precisa ser planejada. E trazendo esse tema aqui de segurança, garantia, aposentadorias, a doutora Júlia também falou na aposentadoria, na Previdência Privada, né? Vamos trazer aí Andrade Marinho, que está trazendo o Privilégio Ponta Negra, que também é uma opção bem interessante, porque é um imóvel que você vai rentabilizar, vai alugar e vai ter uma renda muito bacana. Solta aí pra gente o Privilégio Ponta Negra. Então, Andrade Marinho, uma empresa que tem 50 anos de mercado, né, tá fazendo aí o Privilégio Ponta Negra, um empreendimento muito bacana na praia de Ponta Negra. São as últimas unidades, a obra está a pleno vapor, você precisa ir lá conhecer porque vale a pena e com certeza vai ajudar aí, vai contribuir com sua aposentadoria. Isso é bem bacana de ver, né? Assim, porque a gente acaba tendo algumas alternativas também para poder complementar essa questão da renda. Mesmo que agora a gente vem com uma nova tributação em relação a aluguéis e tudo isso, mas vamos passar um ano agora de aprendizado. O ano 2026 vai ser um ano de aprendizado. Doutora Júlia, a gente poderia propor um dia um encontro com os corretores assim para conversar, debater com esse tema, assim, porque é muito bacana. Vão ter várias outras dúvidas aí. Você que tiver uma dúvida, quiser, deixa aí nos comentários desse vídeo que a gente leva para a doutora Júlia e vê se a gente consegue levar a resposta de volta para vocês, porque é um tema que precisa ser alertado. A gente precisa despertar as pessoas que esse é um tema. E não só pensando no corretor de imóveis, né? no ecossistema imobiliário. Naquela pessoa que é esposa, parente, amigo, que é um agricultor, que seja o que for, que esse corretor que está assistindo a gente, que você que está assistindo a gente, que conheça, que diz assim, poxa, vamos pensar nessa questão da Previdência, né? É claro, isso é muito importante, sabe, Gustavo? Eu falo que a advocacia previdenciária, ela dá voz a quem não tem voz. É algo muito importante porque é na velhice, é na longevidade que a gente vê a essencialidade disso,
né? E você precisa realmente trabalhar de forma muito tranquila, muito estratégica. Existem profissionais que são seletistas que passam a vida inteira trabalhando e lá na frente juram que vão conseguir uma aposentadoria especial. Porque eu sou enfermeiro, porque eu sou médico, porque eu... Não é exatamente dessa forma. E aposentadoria especial significa que vai para o teto máximo da aposentadoria? Não, aposentadoria especial é aquela classe de trabalhadores que trabalha com insalubridade, Sim, ou periculosidade. Então, a gente consegue fazer uma conversão do tempo de contribuição, dependendo da situação que ela é analisada. Ou a gente converte esse tempo de contribuição em tempo especial, ou vice-versa, enfim. A gente monta essa estratégia. Mas onde é que eu quero chegar? É que o desafio da aposentadoria é tão grande, é tão surreal, que até mesmo essas pessoas que trabalharam a vida inteira de carteira assinada, como a gente chama, essas pessoas precisam de documentações que são essenciais para fazer o pedido da concessão da aposentadoria, porque uma das mudanças que teve na regra foi o aumento do número de documentações exigidas, porque não adianta só você falar que sim, e ter lá na carteira assinada. Não, mas cadê o seu PPP, como a gente chama, perfil prático profissional? Onde ele está? Qual era eu como enfermeira, por exemplo? Cadê o seu PPP? Onde fala que a sua atividade como enfermeira era insalubre? Uhum. Então, tudo precisa ser provado. E as empresas têm uma dificuldade muito grande de estar emitindo as documentações para que comprove o seu direito. A gente tem caso de 1 ano e meio, 2 anos. Então, quando você pede aposentadoria já ali, naquele limitezinho que eu não aguento mais trabalhar, doutora, pelo amor de Deus, me aposente. Não, mas cadê o seu documento? Então, lá vai, correr atrás da documentação, fazer notificação da empresa. Isso tudo gera tempo, e tempo gera custo, gera valor, né? A gente fica vendo também, recentemente, a gente acompanhou nas aprovações de crédito da Caixa Econômica, um item de desaprovação daquele cliente era sobre as contribuições. A empresa estava falhando nas contribuições. A empresa que contratava, ela não estava honrando com os pagamentos. Então, a Caixa dizia, não, eu não vou financiar para essa pessoa, mesmo ela estando com todos os pagamentos dela, pessoal, em dia, tudo isso, mas ela dizia assim, o risco dela ficar desempregada é gigante, porque ela está numa empresa que não está nem pagando as contribuições. Essa sua colocação ela é muito importante, viu, Gustavo? Porque é nessa hora da aposentadoria que a gente percebe o quanto é importante a análise de uma documentação anterior. Porque quando a gente fala de direito previdenciário, quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de um direito lá atrás, né? Então, as empresas, infelizmente, têm essa cultura algumas vezes, quando elas não são sérias 100%, de fazer as contribuições abaixo do salário mínimo. E você não tem esse conhecimento, porque é um documento muito específico. O CNIS, ele é um extrato de toda a sua contribuição que você fez a vida inteira, desde quando você assinou a sua carteira ou começou a contribuir até os dias atuais. Ele funciona como um extrato bancário, que está lá todas as suas informações. Então, quando você pega esse CNIS e dá entrada de forma automática no INSS, muitas vezes o valor da sua aposentadoria cai porque tem algum desses erros que não é reconhecido por você e passa despercebido. E aí o robô aprova muitas vezes a aposentadoria no automático porque o valor tá abaixo do que deveria ser, porque essas contribuições foram feitas de forma errada. E como você não organizou antes a sua aposentadoria e já foi imediatamente fazer o pedido da concessão da aposentadoria, isso não é identificado. É muito comum. Então, muitas pessoas são pegas de surpresas nessa situação que você falou agora da Caixa Econômica. E aí, mas como assim? Mas a minha renda é boa. Minha renda é boa, eu não devo a ninguém, estou 100% meu nome em dia, tá limpo, meu score tá ok. Não, mas é muitas vezes nisso, porque você como funcionário não se atenta, não. Minha carteira está assinada, eu recebo direitinho, mas a sua documentação, ela está ok? Então, isso precisa ser muito observado. A gente vai vendo que, por exemplo, hoje a gente está num momento que os 50 a mais, ele ganhou mais longevidade, né? Assim, a gente está... Os 50 a mais hoje, pega onda,
pedala, corre, tudo. faz tudo. Assim, eu me lembro quando criança, aí se olhasse uma pessoa com 55 anos ou 60 anos, era uma pessoa sentada numa cadeira de balanço, numa cadeira de fio, né? Ou deitado no fundo da rede, não é? A gente via aquele senhor assim com... E hoje não, hoje está todo mundo em atividade. Eu estava brincando esses dias em casa, meu Deus do céu, na hora quando for chegar a minha vez de ser avó, vai demorar um pouquinho, mas quando for a minha vez, eu vou ter que... Me chamou de velho, porque eu já sou avô de 2. Olha, mas quando for a minha vez, eu vou ter que fazer atividade física, eu vou ter que treinar qualquer coisa, fazer academia, fazer pilates. Não é mais como antes, né? Então, exato. Tudo mudou, tudo vem mudando o tempo inteiro e a gente precisa acompanhar isso. Por isso que a aposentadoria, mais uma vez eu insisto, ela é uma transição de vida, porque é o que vai ficar de segurança para você por toda a sua vida. Para sempre, né? E no tempo, assim, você pode pedir aposentadoria com que tempo de serviço, vamos imaginar assim, ou com que idade eu posso chegar e dizer assim, eu posso pedir minha aposentadoria? Gustavo, existem 2 tipos de públicos que a gente está falando nesse quesito agora de aposentadoria. Aquela turma que está lá no meio do caminho, que os 40 mais, 50 mais, enfim, que provavelmente se filiaram antes da reforma. Existe o tempo mínimo que aumentou a idade, né? A mulher, acho que 60 anos, passou para 62 e o homem agora é 65, mas existe o tempo mínimo da contribuição. Então, essa análise, ela precisa ser feita porque agora os períodos são somados. Então, eu tenho 65 anos, mas eu tenho que ter contribuído... E aí você tem que ter uma carência de pelo menos 180 meses de contribuição. Então, essa forma de estratégia de como vai ser esse pedido de aposentadoria mudou. E aí, muitas vezes, não é vantagem você entrar na regra de pedágio, na soma de pontos, porque ela precisa ser analisada. Quem se filiou depois da reforma, de 2019 para cá, aí a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que seguir realmente o que foi determinado. Então, fiquem ligados aí que o negócio mudou, é diferente, a gente precisa que seja bem redondinho o processo, senão complica. E assim, hoje, quando a gente olha para essa profissão, que é a nossa principal, né, o corretor de imóveis, ele tem essa variável mesmo, como a gente disse desde o começo, né, a variável de renda e às vezes tem períodos de ausência de renda, né? Fica difícil até do planejamento sozinho, financeiro, né? Se sim. não for com um advogado, se não for com alguém que tenha da Previdência, realmente não tem como... Fica, Gustavo. Não realmente tem como fazer. Fica complicado. O que eu sempre oriento, o que eu sempre falo é que é apertado, mas dê um jeito de contribuir. Não deixe passar, né? Porque acontece muito de você já ter tido a sua carteira lá atrás assinada ou já contribuiu por um período e aí por essa instabilidade do mercado imobiliário que é da carreira de vocês, você por um outro motivo deixa de dar prioridade a isso. Mas quando você toma essa decisão, que a gente entende a situação financeira de cada um, mas quando você opta por não fazer esse pagamento, tudo que você pagou lá atrás fica perdido. Porque você não vai conseguir juntar o tempo suficiente para fazer a sua aposentadoria. Então não consegue, ponto. Não consegue. Se não você cumprir os requisitos mínimos, você não vai conseguir. E sem contar na qualidade de segurado que você deixa de ter, né? Porque, mais uma vez, o INSS não é só aposentadoria. É uma pensão, é um auxílio por incapacidade temporária, que é muito conhecido como auxílio-doença, para mulheres, auxílio maternidade. Então, precisa ter esse pensamento que não é só sobre aposentadoria, não é só sobre números, é sobre os outros tipos de benefício que a Previdência Social ela vai trazer. Então, essa dificuldade, esse sacrifício, mas não está entrando, dê um jeito de pagar para você não perder a sua qualidade de segurado. Existem estratégias que são feitas a depender
da qualidade de segurado que você tenha, porque cada caso é um caso. Eu já estou contribuindo há 1 ano, não quero mais ficar contribuindo todos os meses. É possível? É possível. É possível você fazer 2 contribuições ao ano. Porque a conta que a gente faz, a gente identifica que tanto faz você contribuir todos os meses ou 2 vezes por ano, né? Essa matemática ela é feita antes de você ficar fazendo essas regulações, esses pagamentos complementares. Doutora, eu quero pedir autorização aqui para quando me perguntarem aqui como é que eu falo com a doutora Júlia, eu passar o seu número, o número do escritório, para que o número do contato, né, a gente pode até deixar aqui no texto do episódio, porque assim, é mais do que importante, né? Aí a gente chega aqui na hora da pergunta do milhão. Não lhe falaram, né, que tinha a pergunta do milhão? Não, é surpresa, mas vamos lá. O que é que a doutora Júlia Magalhães Tinoco não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Gustavo, eu não posso deixar de falar algo bem importante, e aí vai muito para o seu público. Os corretores, em específico, trabalham construindo sonhos, realizando sonhos, na verdade, né? Quem não sonha em ter um imóvel próprio, em ter a sua casa, seu apartamento? Vocês são ferramentas para que esse sonho seja conquistado. E aí eu trago isso agora para a minha área, que é a previdência, trabalhar a aposentadoria. É algo tão importante que é a hora de você planejar a sua aposentadoria, de você devolver para você mesmo tudo que você já investiu lá atrás, porque tudo na vida é um propósito. Então, se organize, faça um planejamento previdenciário, procure um profissional de sua segurança, de sua confiança, para que você consiga organizar a sua vida previdenciária também, já que você ajudou tanta gente, é hora de olhar para você um pouquinho. Bacana. Então, esse episódio número 151, a gente trouxe aqui a doutora Júlia Magalhães Tinoco, né? Eu já vou marcar a minha agenda aqui, já vou marcar um horário com ela para a gente já começar a fazer nosso planejamento aí previdenciário, para poder... Previdenciário, é isso mesmo. Tá, né? certo. Para que a gente possa receber de volta o que a gente entregou nesse mercado, né? Isso. E como sempre aqui, quero fazer um apelo a vocês aí, que liga para aquele teu amigo que tá triste, né? Tá meio chateado aí, tá... Olha aí, a galera, é bom demais, né? Mas é importante demais você ligar para aquele teu amigo que tá triste, porque a gente tem perdido muita gente aí para depressão, muita gente tem ficado ausente, né? Distante da gente, e às vezes um café, um abraço, amo você, meu amigo, né? Um abraço aí pode fazer a grande diferença na vida dele. Doutora, fico muito grato por sua disponibilidade, né? Entendo que foi extremamente importante aqui para a nossa audiência esse papo, e sem dúvida vamos provocar aí um encontro lá no Cresce para trazer isso com mais profundidade junto com os corretores. Muito grato, fique sempre à vontade aqui na bancada do Papo com Café. Eu quem agradeço, Gustavo, a oportunidade, e estamos à disposição. Show. Esse foi mais um Papo com Café. Te aguardo sempre por aqui. Valeu, um abraço. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Chega pra cá, bora tomar